Ele era milionário, dono de tudo, até entrar no quarto do hospital e ver uma mendiga suja abraçando seu filho. O que aconteceu depois mudou 3 vidas para sempre. Ricardo Vasconcelos estacionou a BMW preta na vaga reservada do Hospital São Rafael, o mesmo lugar que ocupava todos os dias há 2 semanas. O prédio de 15 andares se erguia na frente dele como um monumento à medicina privada mais cara do país, onde cada quarto custava mais que a maioria das pessoas ganhava em 1 ano. Ele ajeitou a gravata italiana e verificou as horas no Rolex. 3:30 da tarde, exatamente como nos últimos 14 dias. A rotina tinha se tornado automática. Subir até o 12º andar, cumprimentar a equipe médica com a polidez fria de quem paga muito bem por um serviço, sentar ao lado da cama do filho por exatos 30 minutos e ir embora antes que as emoções começassem a apertar demais o peito. Ricardo Vasconcelos não tinha tempo para emoções. Tinha uma empresa para comandar, funcionários para coordenar, lucros para garantir. Mas Pedro precisava dele. Ou pelo menos era isso que Ricardo repetia para si mesmo todas as tardes no caminho para o hospital. O elevador subiu silenciosamente até a ala VIP, onde apenas 8 quartos atendiam aos pacientes que podiam pagar pelos melhores tratamentos disponíveis. Ricardo caminhou pelo corredor de mármore polido, seus sapatos ecoando no silêncio hospitalar. Passou pela sala de enfermagem, onde as profissionais vestidas de branco impecável trabalhavam com a eficiência discreta que o dinheiro comprava. Quarto 1247. A placa dourada brilhava sob a luz suave do corredor. Ricardo respirou fundo, preparando-se para mais uma visita que o deixaria com o coração apertado e a sensação de impotência que odiava sentir. Pedro estava internado há 2 semanas para um tratamento intensivo de leucemia, e cada dia parecia pior que o anterior. O menino de 7 anos estava ficando mais fraco, mais quieto, mais distante do pai que mal conhecia. Ricardo girou a maçaneta dourada e empurrou a porta, já ensaiando mentalmente as palavras que diria. Sempre as mesmas frases vazias sobre como Pedro estava corajoso, como logo estaria em casa, como tudo ficaria bem. Mentiras necessárias que eles dois fingiam acreditar. Mas quando a porta se abriu completamente, Ricardo congelou. Havia uma mulher na cama com Pedro. Não sentada na cadeira ao lado, não em pé verificando equipamentos. Ela estava deitada na cama estreita do hospital, abraçando seu filho, os dois encolhidos juntos como se fossem família há anos. Pedro tinha a cabeça apoiada no peito da mulher, e pela primeira vez em semanas, Ricardo viu algo que tinha esquecido que existia no rosto do filho. Pedro estava sorrindo. Mas a cena que deveria ser reconfortante se transformou em horror quando Ricardo processou o que estava vendo. A mulher usava um uniforme de enfermeira, mas estava completamente fora dos padrões do Hospital São Rafael. O tecido branco estava amarelado pelo tempo, com manchas escuras que pareciam nunca ter saído na lavagem. Havia rasgos nas mangas, remendos mal feitos, e um cheiro forte de suor e sujeira que chegava até Ricardo mesmo do outro lado do quarto. Os cabelos da mulher estavam desgrenhados, oleosos, presos de qualquer jeito com um elástico velho. Suas unhas estavam sujas, com terra embaixo, e havia uma marca estranha no pescoço dela, como se dormisse ao relento há muito tempo. Nada naquela mulher fazia sentido em um hospital que custava R$ 15.000 por dia. O que diabos está acontecendo aqui? Ricardo explodiu, sua voz ecoando pelo quarto como um trovão. A mulher se virou rapidamente, os olhos arregalados de surpresa e medo. Eram olhos castanhos, profundos, mas havia algo neles que Ricardo não conseguiu identificar imediatamente. Não era culpa, não era vergonha, era reconhecimento. Como se ela soubesse exatamente quem ele era. Papai! Pedro se sentou na cama, o rosto iluminando de uma forma que Ricardo não via há meses. Você chegou mais cedo hoje. Quero que você conheça a tia Sandra. Ela estava me contando histórias sobre dragões que protegem crianças especiais. Ricardo sentiu o sangue ferver nas veias. Tia Sandra? Que história era aquela? Ele olhou para a mulher que estava se levantando devagar da cama, claramente tentando encontrar uma explicação para sua presença ali. Senhor Vasconcelos, ela começou, a voz baixa, mas firme. Eu posso explicar. Você pode explicar?
Ricardo avançou na direção dela, o rosto vermelho de raiva. Você pode explicar como uma mendiga conseguiu entrar no andar mais seguro do hospital mais caro da cidade? Como se atreveu a tocar no meu filho? Eu não sou uma mendiga, Sandra disse, levantando o queixo com uma dignidade que contrastava completamente com sua aparência. Eu sou enfermeira, ou era. E Pedro me conhece. Mentira! Ricardo gritou pegando o telefone do quarto e discando para a recepção. Segurança no quarto 1247, imediatamente! Temos uma invasora! Papai, não! Pedro começou a chorar, estendendo os braços na direção de Sandra. A tia Sandra não é invasora. Ela cuida de mim quando você não está aqui. Ela me faz rir. As palavras do filho atingiram Ricardo como tapas na cara. Sandra cuidava de Pedro quando ele não estava. Sandra fazia Pedro rir. Coisas que ele, o próprio pai, não conseguia fazer. Pedro, afaste-se dessa mulher agora, Ricardo ordenou. Mas sua voz saiu menos firme do que pretendia. Sandra se aproximou de Pedro e segurou suavemente a mão pequena dele. Está tudo bem, meu anjo. Eu preciso ir embora agora. Mas você vai ficar bem, tá? Você é forte como os dragões da história. Você vai voltar amanhã? Pedro perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto magro. Sandra olhou para Ricardo, depois de volta para Pedro. Eu vou tentar, querido. Eu vou tentar. Naquele momento, 2 seguranças entraram no quarto. Ambos homens grandes vestidos de terno preto que pareciam mais capangas que profissionais de segurança hospitalar. Eles olharam para Sandra e imediatamente entenderam a situação. Senhora, vai ter que vir conosco, um deles disse, já estendendo a mão para pegar o braço dela. Espere, Sandra disse, virando-se uma última vez para Pedro. Lembra do que eu te disse sobre ser corajoso? Sobre como os dragões sempre protegem as pessoas que amam? Pedro assentiu, ainda chorando. Então, seja meu dragãozinho corajoso, tá? E lembra que alguém te ama muito, mesmo quando não está aqui. Os seguranças pegaram Sandra pelos braços, mas ela não resistiu. Caminhou com eles em direção à porta, mantendo a cabeça erguida apesar das circunstâncias humilhantes. Mas quando chegou na porta, ela parou e olhou diretamente para Ricardo. Seu filho é uma criança especial, Sr. Vasconcelos. Ele precisa de mais que dinheiro e medicina cara. Ele precisa de amor. E então ela saiu, levada pelos seguranças, deixando Ricardo sozinho com Pedro, que chorava de uma forma que partia o coração. Papai, por que você mandou a tia Sandra embora? Pedro gritou entre soluços. Ela é a única pessoa que faz eu não sentir medo. Ricardo tentou se aproximar da cama, mas Pedro se encolheu, afastando-se dele. Pedro, filho, ela era uma estranha. Uma pessoa perigosa. Eu estava te protegendo. Protegendo de quê? Pedro gritou, sua vozinha fina ecoando pelo quarto. Da única pessoa que me faz sentir melhor? Da única pessoa que não fica olhando para mim como se eu fosse morrer? As palavras do filho acertaram Ricardo como um soco no estômago. Era assim que ele olhava para Pedro? Como alguém que ia morrer. Pedro começou a ter dificuldade para respirar, seus pulmões pequenos lutando para processar o ar entre os soluços desesperados. Os monitores ao lado da cama começaram a apitar alarmantemente, e em segundos o quarto se encheu de enfermeiras e médicos. Senhor Vasconcelos precisa sair do quarto, Dr. Mendonça, o oncologista pediatra, disse enquanto verificava os sinais vitais de Pedro. Ele está tendo uma crise de ansiedade severa. Ricardo foi empurrado para o corredor, onde ficou encostado na parede, observando através da janela de vidro, enquanto a equipe médica trabalhava para acalmar seu filho. Pedro continuava gritando por Sandra, pedindo para a tia voltar, dizendo que não queria ficar sozinho com pessoas que não gostavam dele. Senhor Vasconcelos, a voz atrás dele o fez se virar. Era Margarete, a enfermeira-chefe da ala VIP, uma mulher de 50 anos que trabalhava no hospital há mais de 2 décadas. Ela tinha uma expressão preocupada no rosto. O que foi? Ricardo perguntou, ainda abalado com a crise do filho. Preciso falar com o senhor sobre a mulher que foi retirada do quarto. Sandra Santos. O que tem ela? Como conseguiu entrar aqui? Margarete hesitou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo. Senhor Vasconcelos, Sandra não é uma invasora qualquer. Ela tem um crachá de funcionária. Um crachá antigo, mas ainda válido no sistema.
Ricardo franziu a testa. Como assim válido? Ela claramente não trabalha aqui. Ela trabalhava. Sandra Santos foi enfermeira pediatra neste hospital por 8 anos. Uma das melhores que já tivemos. Margarete baixou a voz ainda mais. Ela foi demitida há 6 anos, em circunstâncias complicadas. Que tipo de circunstâncias? Ela perdeu um filho, um menino de 7 anos, leucemia, mesmo tipo de caso que o Pedro. O mundo de Ricardo começou a girar. Sandra tinha perdido um filho da mesma idade de Pedro, com a mesma condição. E agora ela estava aparecendo todos os dias para cuidar do seu filho. Margarete, Ricardo disse, a voz saindo estranha. Há quanto tempo ela está vindo aqui? Todos os dias da semana passada. Sempre no mesmo horário, sempre quando o senhor não está. Ela entra com o crachá antigo, veste um dos uniformes velhos que deve ter guardado e fica com Pedro por 1 hora. E vocês permitiram isso? Margarete suspirou pesadamente. Senhor Vasconcelos, Pedro estava definhando. Não comia, não falava, não reagia aos tratamentos. Desde que Sandra começou a visitá-lo, ele melhorou drasticamente. Come melhor, dorme melhor, colabora com os procedimentos médicos. Ricardo encostou a cabeça na parede fria do corredor. Então era isso. Uma estranha estava conseguindo ajudar seu filho de uma forma que ele, o próprio pai, nunca conseguiu. Uma mulher que vivia nas ruas, que perdeu tudo, estava dando a Pedro algo que todo o dinheiro do mundo não podia comprar. Esperança. Dentro do quarto, Pedro finalmente tinha se acalmado, mas os monitores ainda mostravam que seus batimentos cardíacos estavam irregulares. Dr. Mendonça saiu do quarto e se aproximou de Ricardo. Ele está estável, mas precisamos conversar. Pedro está desenvolvendo sintomas de depressão infantil severa. Se não resolvermos isso logo, pode afetar drasticamente sua resposta ao tratamento oncológico. O que você está dizendo? Estou dizendo que seu filho precisa de suporte emocional tanto quanto precisa de quimioterapia. E seja lá quem era aquela mulher, ela estava fornecendo esse suporte. Ricardo olhou através da janela para Pedro, que estava deitado na cama olhando para o teto com os olhos vazios que ele conhecia tão bem. Olhos de uma criança que tinha perdido a esperança. E então uma pergunta terrível começou a formar na mente de Ricardo. E se ele tivesse cometido o maior erro da sua vida, mandando Sandra embora? Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitado na cama king size do apartamento duplex, olhando para o teto enquanto as palavras de Pedro ecoavam na sua cabeça como uma música irritante que se recusa a parar. Ela é a única pessoa que faz eu não sentir medo. Como era possível que uma estranha conhecesse seu filho melhor que ele próprio? Às 5 da manhã desistiu de tentar dormir. Fez café forte, sentou-se no escritório em casa e ligou para alguém que não falava há 2 anos. Marcelo Torres, o melhor detetive particular da cidade, especializado em casos que pessoas ricas preferiam manter longe dos jornais. Ricardo Vasconcelos, Marcelo disse, reconhecendo a voz imediatamente. Que surpresa! Pensei que não precisaria mais dos meus serviços depois que descobrimos que sua ex-esposa não estava te traindo com o personal trainer. Preciso de uma investigação completa sobre uma mulher chamada Sandra Santos, ex-enfermeira do Hospital São Rafael, demitida há 6 anos. Problemas no hospital particular? Deixe-me adivinhar. Alguma funcionária está tentando te extorquir? Ricardo hesitou. Como explicar que uma mendiga tinha conseguido entrar no hospital mais caro da cidade usando um crachá antigo para abraçar seu filho doente? É complicado. Quero saber tudo sobre ela. Onde vive? Como sobrevive? Por que foi demitida? Qual é a conexão dela com meu filho? Seu filho? Ricardo, que história é essa? Apenas faça o trabalho, Marcelo. E quero relatórios diários. Não posso esperar 1 semana para ter respostas. Depois de desligar, Ricardo se vestiu e foi para o hospital mais cedo que o normal. Desta vez não para visitar Pedro, mas para falar com a administração. Queria respostas sobre como uma pessoa não autorizada conseguia circular livremente pela ala mais cara do hospital. Dr. Augusto Carvalho, diretor médico do Hospital São Rafael, o recebeu no escritório luxuoso do último andar. Era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, que emanava a confiança de quem comandava uma das instituições médicas mais respeitadas do país. Ricardo,
Que bom te ver. Como está o Pedro? Os relatórios médicos mostram que ele teve uma crise ontem. Problemas emocionais são complicados em crianças com leucemia. É exatamente sobre isso que vim falar. Uma ex-funcionária de vocês, Sandra Santos, tem invadido o quarto do meu filho. Quero saber como isso é possível em um hospital que cobra R$15 mil por dia. A expressão do Dr. Augusto mudou imediatamente. O sorriso profissional desapareceu, substituído por algo que Ricardo não conseguiu identificar. Era desconforto? Culpa? Sandra Santos. Dr. Augusto repetiu o nome devagar, como se estivesse ganhando tempo para pensar. Faz muito tempo que não ouço esse nome. Ela trabalhou aqui por 8 anos. Foi demitida há 6. Como é possível que o crachá dela ainda funcione? Ricardo, vou ser direto com você. Sandra Santos é um assunto delicado para este hospital. Ela foi uma excelente enfermeira pediatra, mas passou por uma situação pessoal muito difícil que afetou seu trabalho. Que tipo de situação? Dr. Augusto se levantou e caminhou até a janela que dava vista para a cidade. Ela perdeu um filho. Gabriel Santos, 7 anos, leucemia linfoblástica aguda. Ele foi tratado aqui mesmo, na mesma ala onde Pedro está internado. Ricardo sentiu um arrepio subir pela espinha. E? Sandra começou a questionar protocolos médicos, interferir em tratamentos de outros pacientes, trabalhar turnos extras sem autorização. Ela estava obcecada com a ideia de que poderia salvar outras crianças, já que não conseguiu salvar o próprio filho. Isso não explica por que foi demitida. Dr. Augusto voltou para a mesa, mas não se sentou. Ficou em pé, claramente desconfortável. Ricardo, você confia em mim como médico e administrador, não é? Confiava. Agora não tenho certeza. Sandra foi demitida porque acusou a equipe médica de negligência no caso do próprio filho. Disse que Gabriel poderia ter sido salvo se tivéssemos usado um protocolo experimental que ela tinha pesquisado. Fez acusações graves, ameaçou processar o hospital, chegou até a contactar a imprensa. E as acusações eram verdadeiras? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Augusto baixou os olhos e Ricardo teve sua resposta. Meu Deus, Ricardo murmurou. Vocês deixaram o filho dela morrer. Não foi assim. Gabriel Santos estava em estado terminal quando chegou aqui. Tentamos todos os tratamentos convencionais disponíveis na época. O protocolo que Sandra queria era experimental, não aprovado pela Anvisa, com riscos enormes. Mas poderia ter salvado a vida da criança. Talvez. Ou poderia ter matado ele mais rápido. Ricardo, você precisa entender que medicina não é matemática. Nem sempre temos certezas. Ricardo se levantou abruptamente. Quero ver o prontuário de Gabriel Santos. Agora. Isso não é possível. São informações confidenciais e Sandra não trabalha mais aqui. Então vou pedir para meus advogados conseguirem uma ordem judicial e, enquanto isso, vou transferir Pedro para outro hospital. Ricardo, espere. Doutor. Augusto finalmente se sentou, parecendo derrotado. Não faça isso por impulso. Pedro está respondendo bem ao tratamento aqui. Uma transferência agora poderia ser perigosa. Mais perigosa que deixar ele sob cuidados de médicos que podem ter matado uma criança por negligência? Não foi negligência. Foi uma decisão médica baseada nas informações disponíveis na época. Ricardo caminhou em direção à porta. Vou querer o prontuário de Gabriel Santos até o final do dia. E vou querer também um relatório completo sobre por que o crachá de Sandra ainda funciona 6 anos depois da demissão. Quando saiu do escritório, Ricardo se dirigiu diretamente ao quarto de Pedro. O menino estava acordado, olhando para a janela com a expressão vazia que tinha se tornado familiar nas últimas semanas. Oi, filho, como você está se sentindo? Pedro se virou devagar, e Ricardo viu algo nos olhos do menino que nunca tinha visto antes. Não era apenas tristeza, era decepção. A tia Sandra não veio hoje, Pedro disse, a voz pequena e sem vida. Ela prometeu que ia tentar, mas não veio. Ricardo se sentou na cadeira ao lado da cama, tentando encontrar as palavras certas. Pedro, preciso te fazer algumas perguntas sobre Sandra. Você pode ser honesto comigo? Pedro o olhou com desconfiança. Você não vai mandar ela embora de novo? Não vou fazer nada que te machucasse. Prometo. Tá bom. Há quanto tempo vocês se conhecem? Desde sempre, Pedro respondeu sem hesitar. A tia Sandra cuidou de mim quando eu era bebê. Ela sempre esteve aqui.
Ricardo franziu a testa. Como assim cuidou de você quando era bebê? Ela me contou. Disse que trabalhava aqui quando eu nasci, que ajudou a cuidar de mim na UTI neonatal. Você não lembra? O mundo de Ricardo parou. Pedro tinha nascido prematuro, ficara 2 semanas na UTI neonatal do Hospital São Rafael. E Sandra trabalhava lá na época. Ela realmente conhecia Pedro desde bebê. Pedro, o que mais Sandra te contou sobre quando você era pequeno? Ela disse que eu era o bebê mais corajoso que ela já tinha visto, que lutava muito para ficar forte, e que ela sempre soube que eu ia ser especial. Ela contou sobre o filho dela? Pedro assentiu tristemente. Gabriel. Ela disse que ele era como eu, mas que ficou muito doente e foi morar com os anjos. Por isso ela gosta tanto de cuidar de mim, porque eu lembro ela do Gabriel. As palavras do menino atingiram Ricardo como um soco no peito. Sandra não estava apenas usando Pedro como substituto para o filho morto. Ela tinha uma conexão real com ele, uma história compartilhada que remontava aos primeiros dias de vida de Pedro. Naquela tarde, Marcelo Torres ligou com o primeiro relatório. Ricardo, encontrei Sandra Santos. Ela vive debaixo do viaduto da Marginal, junto com um grupo de outros moradores de rua. Mas não é uma morador de rua comum. Como assim? Ela é conhecida na região como Doutora Sandra. Cuida dos ferimentos dos outros moradores, ajuda mulheres grávidas, orienta sobre cuidados básicos de saúde. Mesmo vivendo na rua, ela mantém conhecimentos médicos. Como ela sobrevive? Coleta materiais recicláveis, faz pequenos trabalhos de limpeza e tem uma rede de apoio impressionante. As pessoas da região a respeitam muito. Descobri também que ela frequenta a biblioteca pública para estudar atualizações médicas. Ricardo ficou em silêncio, processando as informações. Tem mais, Marcelo continuou. Consegui falar com alguns ex-colegas dela do hospital. Todos disseram a mesma coisa. Sandra era uma das melhores enfermeiras pediatras que já trabalharam lá. Dedicada, competente, amada pelas crianças e pelos pais. E sobre a demissão? Aí fica interessante. Oficialmente, ela foi demitida por conduta inadequada e interferência em protocolos médicos. Mas conversei com 2 enfermeiras que trabalhavam com ela na época. Elas disseram que Sandra estava certa sobre o tratamento do filho. O protocolo experimental que ela queria realmente poderia ter salvado Gabriel. Por que não foi usado então? Política hospitalar. O protocolo era caro, não tinha cobertura de convênio. E o hospital não queria arcar com os custos de um tratamento experimental em uma criança de família pobre. Ricardo sentiu náusea subindo pela garganta. Eles deixaram a criança morrer por dinheiro? Não é tão simples assim, mas basicamente sim. Sandra lutou durante 2 meses, fez relatórios, contatou outros médicos, até tentou pagar do próprio bolso. Quando Gabriel morreu, ela teve um colapso mental no hospital. Acusou publicamente a administração de negligência e foi demitida para silenciá-la. Exato. Mas, Ricardo, tem algo mais que você precisa saber. Sandra não desapareceu depois da demissão. Durante 2 anos, ela tentou processar o hospital. Gastou todas as economias com advogados. Perdeu a casa, perdeu tudo. Quando o dinheiro acabou, ela não teve escolha a não ser viver na rua. Ricardo desligou o telefone e ficou sentado no escritório por 1 hora, tentando processar tudo o que tinha descoberto. Sandra não era uma invasora maluca. Era uma mãe que perdeu um filho por negligência médica, que perdeu sua carreira e sua vida tentando fazer justiça, e que agora vivia nas ruas, mas ainda tentava cuidar de crianças como Pedro. E ele a tinha humilhado, mandado embora, privado Pedro da única pessoa que conseguia fazer o menino sorrir. Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ia procurar Sandra Santos e descobrir a verdade completa sobre o que tinha acontecido 6 anos atrás. Mas primeiro, precisava de coragem para enfrentar o que poderia descobrir sobre o hospital onde tinha colocado a vida do próprio filho. Porque se Sandra estava certa sobre Gabriel, se o Hospital São Rafael realmente tinha deixado uma criança morrer por dinheiro, então Pedro poderia estar correndo o mesmo risco. E Ricardo não ia deixar a história se repetir. Na manhã seguinte, ele cancelou todas as reuniões e saiu para procurar Sandra Santos no viaduto da Marginal. Era hora de ouvir a versão dela da história. E estava preparado para descobrir que talvez ela soubesse mais sobre como salvar Pedro do que todos os médicos caros que ele estava pagando.
O viaduto da Marginal não era lugar onde Ricardo Vasconcelos costumava pisar. Ele deixou a BMW estacionada a 3 quarteirões de distância, trancada e com o alarme ligado, e caminhou pelas ruas até encontrar o local que Marcelo Torres havia descrito. Embaixo da estrutura de concreto, entre pilares cobertos de pichação, havia um pequeno acampamento improvisado onde cerca de 15 pessoas viviam em barracas de lona e papelão. O contraste era brutal. Ricardo usava um terno que custava mais que a maioria daquelas pessoas via em um ano inteiro, e seus sapatos italianos pisavam em pedaços de vidro e lixo acumulado. Alguns moradores o observavam com desconfiança, claramente se perguntando o que um homem rico estava fazendo ali. "Estou procurando Sandra Santos", Ricardo disse para um homem de meia-idade que estava sentado em uma cadeira plástica quebrada, fumando um cigarro pela metade. "Doutora Sandra?", o homem perguntou, olhando Ricardo de cima a baixo. "O que você quer com ela, patrão?" "Preciso conversar. É sobre uma criança." O homem gritou para alguém mais atrás. "Ô Sandra, tem um rico aqui querendo falar com você." Alguns segundos depois, Sandra apareceu entre 2 barracas. Estava usando as mesmas roupas sujas de sempre, mas Ricardo notou que ela tinha tentado se arrumar um pouco. Os cabelos estavam presos com mais cuidado e havia tentado limpar o rosto com a água que conseguiu encontrar. Quando ela o viu, parou completamente. Seus olhos se arregalaram e por um momento Ricardo pensou que ela fosse fugir. "Senhor Vasconcelos", ela disse, a voz baixa mas firme. "Como me encontrou?" "Contratei um detetive. Preciso conversar com você sobre Pedro e sobre Gabriel." A menção do nome do filho morto fez Sandra fechar os olhos por um segundo, como se tivesse levado um tapa. "Não tenho nada para conversar com o senhor", ela disse, se virando para ir embora. "Sandra, espere." Ricardo deu um passo na direção dela. "Sei sobre o que aconteceu no hospital. Sei que Gabriel morreu porque não quiseram usar o protocolo experimental. Sei que você perdeu tudo tentando fazer justiça." Sandra parou, mas não se virou. "E sei que você conhece Pedro desde que ele nasceu, que cuidou dele na UTI neonatal." Desta vez, Sandra se virou, e Ricardo viu lágrimas nos olhos dela. "O senhor não sabe de nada", ela disse, a voz começando a tremer. "Não faz ideia do que é perder um filho enquanto médicos ricos decidem que protocolos caros não valem a pena para crianças pobres. Então, me conte, me explique tudo." Sandra olhou ao redor, para os outros moradores que estavam claramente ouvindo a conversa. "Aqui não. Venha comigo." Ela o levou para um local mais reservado, atrás de um dos pilares do viaduto, onde havia improvisado uma espécie de consultório ao ar livre. Tinha uma mesa feita de caixotes, alguns remédios básicos organizados em potes de vidro e material de primeiros socorros que claramente havia sido coletado de várias fontes. "É aqui que atendo o pessoal da rua", Sandra explicou, se sentando em um banquinho baixo. "Faço o que posso com o que tenho." Ricardo ficou em pé, não sabendo como se comportar naquele ambiente. "Sandra, quero te fazer uma proposta. Vou te pagar qualquer quantia que quiser para se afastar do Pedro. Sei que você perdeu seu filho e que está projetando nele, mas isso não é saudável nem para você nem para ele." Sandra o olhou com uma expressão que misturava incredulidade e raiva. "O senhor acha que é sobre dinheiro?" ela perguntou, se levantando abruptamente. "Acha que eu me aproximo do Pedro porque quero alguma coisa? Não sei o que pensar. Só sei que meu filho está sofrendo por sua causa. Seu filho estava sofrendo muito antes de eu aparecer." Sandra respondeu, a voz ganhando força. "Pedro é uma criança de 7 anos com leucemia que passa os dias sozinho em um quarto de hospital, enquanto o pai aparece por meia hora e vai embora porque tem coisas importantes para fazer." As palavras atingiram Ricardo como socos. "Você não me conhece para falar assim." "Eu conheço, sim. Conheço há 7 anos. Sandra se aproximou dele, os olhos brilhando com uma intensidade que o fez recuar. "Eu estava lá quando Pedro nasceu prematuro. Trabalhei 12 horas por dia durante 2 semanas para manter aquele bebê vivo. Vi ele lutar para respirar, vi ele chorar de dor, vi ele se agarrar à vida com uma força que poucos adultos têm. Isso não te dá direito de... E sabe onde estava o pai durante essas 2 semanas? Sandra interrompeu. Aparecia uma vez por dia,
Ficava 5 minutos olhando através do vidro da UTI e ia embora para resolver negócios. Mesmo assim, Pedro sobreviveu. Cresceu. Virou uma criança linda e inteligente. Ricardo ficou em silêncio. As memórias daqueles dias difíceis voltando à tona. Quando Gabriel ficou doente, Sandra continuou. Eu sabia exatamente o que ele estava passando porque tinha visto outras crianças na mesma situação. Mas Gabriel era diferente. Era meu filho. E quando os médicos me disseram que não havia mais nada a fazer, eu não aceitei. Sandra, passei 2 meses pesquisando, estudando, contatando especialistas internacionais. Descobri um protocolo experimental que estava sendo usado na Europa com resultados impressionantes. Crianças com o mesmo tipo de leucemia que Gabriel estavam sendo curadas. Sandra se afastou, caminhando em círculos pequenos como um animal enjaulado. Levei toda a pesquisa para Dr. Augusto. Implorei para ele considerar o tratamento. Sabe o que ele me disse? Ricardo balançou a cabeça negativamente. Disse que Gabriel era apenas mais um caso terminal, que o protocolo custava R$200 mil, que o hospital não ia investir essa quantia em uma criança que provavelmente ia morrer mesmo, e que eu deveria aceitar a realidade e parar de fantasiar com milagres. Meu Deus! Ofereci para pagar do meu próprio bolso. Vendi meu carro, peguei empréstimo no banco, vendi tudo que tinha. Consegui juntar R$80 mil. Não era suficiente, mas implorei para o hospital entrar com a diferença. Afinal, eu trabalhava lá há 8 anos. Era uma funcionária dedicada. Sandra parou de andar e olhou diretamente para Ricardo. Dr. Augusto riu na minha cara. Disse que o hospital não era uma instituição de caridade e que eu estava sendo emocionalmente instável. 2 semanas depois, Gabriel morreu. E no dia do funeral, fui chamada no escritório da administração e demitida por conduta inadequada. Ricardo sentiu náusea subindo pela garganta. Sandra, eu não sabia. Passei os 2 anos seguintes tentando processar o hospital. Gastei até o último centavo que tinha com advogados. Perdi minha casa quando não consegui mais pagar o financiamento. Fiquei sem trabalho porque Dr. Augusto espalhou para outros hospitais que eu era problemática e instável emocionalmente. Por que não me procurou antes? Por que não contou isso quando Pedro ficou doente? Sandra riu, mas foi um som amargo, sem alegria. Procurar o senhor? O senhor nem sabia que eu existia. Para o senhor, enfermeiras são invisíveis. Pessoas que fazem o trabalho sujo enquanto os médicos importantes recebem os créditos. Isso não é verdade. Não é? Quantas vezes o senhor falou comigo quando Pedro era bebê na UTI? Quantas vezes perguntou meu nome, agradeceu pelo cuidado que eu tinha com seu filho? Ricardo tentou lembrar, mas não conseguiu. Sandra estava certa. Para ele, ela tinha sido apenas mais uma funcionária do hospital. Quando soube que Pedro estava internado com leucemia, Sandra continuou, meu coração partiu, porque eu sabia exatamente o que ele estava passando. O medo, a confusão, a dor. E sabia também que, se Dr. Augusto ainda estava no comando, Pedro poderia passar pelo mesmo que Gabriel passou. Como assim? Senhor Vasconcelos, o senhor já perguntou especificamente que protocolo estão usando no Pedro? Já questionou se existem alternativas melhores? Já pesquisou sobre os últimos avanços no tratamento de leucemia infantil? Ricardo ficou em silêncio. A verdade era que ele confiava completamente nos médicos. Pagava caro exatamente para não ter que se preocupar com detalhes médicos. Pedro está recebendo o protocolo padrão, Sandra disse, observando a expressão no rosto dele. O mesmo que Gabriel recebeu há 6 anos. Funciona em alguns casos, falha em outros. Mas existem alternativas melhores disponíveis agora. Como você sabe disso? Porque nunca parei de estudar. Mesmo vivendo na rua, vou à biblioteca pública todos os dias para pesquisar atualizações médicas. Leio todos os estudos publicados sobre oncologia pediátrica. Sei mais sobre leucemia infantil que a maioria dos médicos daquele hospital. Ricardo sentou pesadamente em uma caixa de madeira que estava ali perto. O que você está querendo dizer? Estou dizendo que Pedro precisa de uma segunda opinião médica. Precisa ser avaliado por especialistas que usem protocolos mais modernos e precisa ser transferido daquele hospital antes que seja tarde demais. Mas Dr. Augusto disse que Pedro está respondendo bem ao tratamento. Doutor,
Augusto disse a mesma coisa sobre Gabriel 3 semanas antes dele morrer. As palavras de Sandra ficaram penduradas no ar como uma ameaça. Ricardo sentiu o mundo girando ao seu redor. E se ela estivesse certa? E se Pedro estivesse correndo o mesmo risco que Gabriel correu? Sandra, ele disse, a voz saindo fraca. Se tudo isso é verdade, por que você não me procurou antes? Por que só apareceu quando Pedro já estava internado? Porque tenho medo, ela admitiu, baixando os olhos. Medo de que aconteça com Pedro o que aconteceu com Gabriel. Medo de não conseguir salvar mais uma criança. Medo de perder mais uma vez. Mas você voltou mesmo assim. Voltei porque Pedro me lembra muito Gabriel. Não só fisicamente, mas a forma como reage ao tratamento, como lida com a dor, como tenta ser corajoso mesmo quando está com medo. Sandra limpou as lágrimas que começaram a cair. E porque ele precisa de alguém que realmente se importe com ele, não apenas com o resultado do tratamento. Ricardo se levantou e começou a andar de um lado para o outro, tentando processar tudo o que tinha ouvido. Se eu te der dinheiro, ele disse finalmente, você conseguiria recomeçar? Encontrar um lugar para morar, voltar a trabalhar? Não quero seu dinheiro, Sandra respondeu imediatamente. Já te disse isso. Então o que você quer? Sandra o olhou diretamente nos olhos. Quero que salve seu filho. Quero que tire Pedro daquele hospital antes que Dr. Augusto faça com ele o que fez com Gabriel. E quero que o senhor seja um pai de verdade, não apenas alguém que paga as contas médicas. Como? Passe tempo com Pedro. Converse com ele sobre os medos dele, os sonhos dele. Descubra quem é seu filho além do diagnóstico médico. E mais importante, questione tudo o que os médicos disserem. Exija explicações, peça alternativas, procure segundas opiniões. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. E se eu fizer isso? Ele disse finalmente. Você vai parar de aparecer no hospital? Sandra sorriu pela primeira vez desde que ele chegou ali. Se o senhor fizer isso, não vou precisar aparecer no hospital. Pedro vai ter o que mais precisa. Um pai que realmente cuida dele. Ricardo estendeu a mão para Sandra. Temos um acordo, mas quero que você me ajude. Quero que me ensine como ser um pai melhor. E quero que me ajude a encontrar os melhores médicos para Pedro. Sandra hesitou por um momento, depois apertou a mão dele. Temos um acordo, mas com uma condição. Quando Pedro estiver curado, eu quero vê-lo uma última vez, para me despedir adequadamente. Por que uma última vez? Porque Pedro precisa seguir em frente com a vida dele. E eu preciso aprender a deixar ir. Quando Ricardo voltou para o carro, sua cabeça estava fervilhando de informações e emoções. Sandra não era a mulher perigosa que ele imaginou. Era uma mãe que perdeu tudo, mas que ainda tinha amor suficiente no coração para tentar salvar outras crianças. E agora ele precisava descobrir se ainda havia tempo de salvar Pedro. Ricardo não dormiu naquela noite. Ficou no escritório até às 4 da manhã, pesquisando tudo sobre leucemia infantil que conseguiu encontrar na internet. Artigos médicos, estudos internacionais, protocolos experimentais, taxas de sucesso, novos tratamentos. Pela primeira vez em 7 anos de paternidade, estava realmente tentando entender a condição médica do próprio filho. O que descobriu o assustou profundamente. Existiam pelo menos 3 protocolos diferentes sendo usados nos melhores hospitais do mundo para o tipo específico de leucemia que Pedro tinha. O tratamento que seu filho estava recebendo no Hospital São Rafael era o mais básico, o mais antigo, e tinha taxa de sucesso de apenas 60%. Os protocolos mais modernos chegavam a 85% de cura. Às 6 da manhã, Ricardo ligou para Dr. Henrique Campos, um dos melhores oncologistas pediátricos do país, que atendia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Eles tinham estudado juntos na faculdade, mas não se falavam há anos. Ricardo Vasconcelos, que surpresa receber uma ligação sua tão cedo, Dr. Henrique disse claramente surpreso. Tudo bem? Henrique, preciso da sua ajuda urgentemente. É sobre meu filho Pedro. Ele tem leucemia linfoblástica aguda e está sendo tratado no Hospital São Rafael. Entendo. E qual é a sua preocupação? Quero uma segunda opinião médica. Quero saber se o tratamento que ele está recebendo é realmente o melhor disponível. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ricardo,
Você confia nos médicos que estão cuidando do Pedro? Não sei mais em quem confiar. Por isso preciso de você. Tudo bem. Mande todos os exames e relatórios médicos para mim hoje mesmo. Vou analisar tudo e te dar minha opinião honesta. Henrique, uma pergunta. Você conhece Dr. Augusto Carvalho, diretor do São Rafael? Outra pausa, desta vez mais longa. Conheço de reputação. Por quê? Que tipo de reputação? Ricardo, essa é uma conversa que precisamos ter pessoalmente. Você pode vir a São Paulo hoje? 2 horas depois, Ricardo estava no avião para São Paulo, carregando uma pasta com todos os documentos médicos de Pedro que conseguiu reunir. Também levava uma cópia do prontuário de Gabriel Santos, que tinha conseguido através de um advogado especializado em erro médico. No Hospital Albert Einstein, Dr. Henrique o recebeu em um consultório moderno, muito diferente do ambiente pomposo do Hospital São Rafael. Henrique era um homem de 45 anos, cabelos grisalhos, que irradiava competência técnica e calor humano ao mesmo tempo. Analisei os exames do Pedro, Dr. Henrique disse, indo direto ao ponto. E preciso ser honesto com você. O protocolo que estão usando não é adequado para o caso dele. Ricardo sentiu o coração acelerar. Como assim? Pedro tem um subtipo específico de leucemia que responde muito melhor a um protocolo que combina quimioterapia com imunoterapia. O tratamento que ele está recebendo é genérico, do tipo tamanho único serve para todos. Isso é perigoso? Não é perigoso no sentido de que vai matá-lo rapidamente, mas é ineficiente. As chances de cura com o protocolo atual são de cerca de 60%. Com o protocolo adequado, subiriam para mais de 80%. Ricardo se apoiou na mesa, sentindo-se tonto. Por que Dr. Augusto não está usando o protocolo melhor? Aí entramos na parte delicada da conversa. Doutor, Henrique se recostou na cadeira. Augusto Carvalho tem uma reputação complicada no meio médico. Ele prioriza protocolos baratos e lucrativos em vez de protocolos eficazes e caros. Ele está usando meu filho como experimento? Pior que isso. Ele está usando o protocolo inadequado para manter os custos baixos e os lucros altos. Mesmo você pagando R$15 mil por dia, o hospital ainda prefere usar o tratamento mais barato possível. Ricardo sentiu raiva subindo pela garganta. Isso é criminoso. É antiético, certamente. Criminoso seria mais difícil de provar na justiça. Henrique, você pode assumir o tratamento do Pedro? Posso, mas seria melhor transferi-lo para cá. Temos toda a infraestrutura necessária para o protocolo adequado. Ele pode ser transferido com segurança? Dr. Henrique analisou os exames novamente. Sim, mas precisamos fazer a transferência rapidamente. Pedro está em um estágio do tratamento onde cada semana conta. Então, vamos fazer isso hoje mesmo. Ricardo, há outra coisa que preciso te contar. Dr. Henrique pegou o prontuário de Gabriel Santos. Analisei também este caso que você me enviou. É revoltante. O que você quer dizer? Gabriel Santos poderia ter sido salvo facilmente. O protocolo experimental que a mãe estava pedindo é usado rotineiramente hoje em dia. Na época, já existia evidência científica sólida de sua eficácia. Então, por que não foi usado? Porque custava R$200 mil e Gabriel era filho de uma enfermeira, não de um milionário. Augusto Carvalho simplesmente decidiu que a vida daquela criança não valia o investimento. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Henrique, quantas outras crianças você acha que morreram desnecessariamente naquele hospital? Não sei, mas posso te garantir que Gabriel não foi um caso isolado. Augusto Carvalho comanda aquele hospital há 15 anos. Se ele sempre priorizou lucro sobre vidas, imagino que tenham sido muitas. Naquela tarde, Ricardo voltou para casa determinado a transferir Pedro imediatamente. Mas quando chegou ao Hospital São Rafael, encontrou uma situação que mudou tudo. Pedro estava pior. Muito pior. O que aconteceu? Ricardo perguntou para a enfermeira que estava ajustando o soro. Pedro teve uma reação adversa ao medicamento desta manhã. Vômitos intensos, febre alta, dificuldade respiratória. Dr. Augusto disse que é normal no protocolo atual. Ricardo olhou para o filho, que estava pálido e claramente debilitado. Onde está Dr. Augusto? Em uma cirurgia, mas ele deixou instruções para continuar o protocolo normal. Não.
Ricardo se posicionou entre a enfermeira e Pedro. Parem o protocolo atual imediatamente. Vou transferir meu filho para outro hospital. Senhor Vasconcelos, não posso fazer isso sem autorização médica. Eu sou o pai. Eu autorizo. Naquele momento, o Dr. Augusto entrou no quarto, ainda usando roupa cirúrgica. Ricardo, soube que você quer interromper o tratamento. Isso seria muito perigoso. Pedro está em um momento crítico. Crítico porque vocês estão usando o protocolo errado. Ricardo respondeu, se posicionando entre o médico e Pedro. Que protocolo errado? Estamos usando o tratamento padrão internacional. Padrão de 6 anos atrás, talvez. Já consegui uma segunda opinião médica. Pedro precisa de imunoterapia combinada, não apenas quimioterapia básica. A expressão de Dr. Augusto mudou imediatamente. Que segunda opinião? Dr. Henrique Campos, do Albert Einstein. Ele analisou todos os exames e disse que o protocolo atual é inadequado para o caso específico do Pedro. Henrique Campos sempre foi alarmista. Ele recomenda tratamentos caríssimos desnecessários para impressionar os pacientes. Como o protocolo experimental que Sandra Santos pediu para Gabriel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Augusto ficou visivelmente desconfortável. Não sei do que você está falando. Estou falando do menino que morreu há 6 anos porque você decidiu que R$200 mil era muito dinheiro para salvar a vida de uma criança pobre. Ricardo, você está sendo influenciado por informações distorcidas. Estou sendo influenciado por fatos médicos. E o fato é que vou transferir Pedro para São Paulo hoje mesmo. Isso seria extremamente arriscado. Pedro está debilitado demais para uma transferência. Naquele momento, uma voz familiar ecoou pela porta. Ele está debilitado por causa do protocolo inadequado que vocês estão usando. Todos se viraram. Sandra estava parada na entrada do quarto, mas desta vez não estava disfarçada de enfermeira. Usava roupas limpas, simples mas dignas, e carregava uma pasta com documentos. Como você entrou aqui? Dr. Augusto perguntou, claramente irritado. Ela está comigo, Ricardo disse. Sandra vai ajudar na transferência do Pedro. Isso é absurdo. Não vou permitir que uma ex-funcionária demitida interfira no tratamento de um paciente. Uma ex-funcionária que sabe mais sobre oncologia pediátrica que você. Sandra respondeu calmamente. E que está aqui para garantir que Pedro não passe pelo mesmo que Gabriel passou. Pedro, que estava ouvindo a conversa com os olhos arregalados, estendeu a mão na direção de Sandra. Tia Sandra, você voltou? Sandra se aproximou da cama e segurou a mão pequena de Pedro. Voltei, meu anjo. E desta vez não vou deixar ninguém te machucar. Dr. Augusto, Ricardo disse, a voz carregada de autoridade. Você tem 2 opções. Ou autoriza a transferência imediata do Pedro para o Hospital Albert Einstein, ou eu processo você e este hospital por negligência médica e erro de diagnóstico. Você não pode provar nada. Sandra abriu a pasta que carregava e tirou vários documentos. Posso provar tudo. Tenho aqui evidências de 15 casos de crianças que receberam protocolos inadequados nos últimos 5 anos, incluindo 3 que morreram desnecessariamente. Onde você conseguiu essas informações? Tenho amigos que ainda trabalham aqui, enfermeiras que estão cansadas de ver crianças morrerem por ganância. Dr. Augusto olhou para os documentos, depois para Pedro, depois para Ricardo. Mesmo que eu autorize a transferência, ele disse finalmente, Pedro pode não sobreviver à viagem. Então é melhor ele morrer tentando ser salvo do que morrer aqui por negligência, Ricardo respondeu. Sandra se inclinou sobre Pedro. Meu anjo, você é forte o suficiente para uma viagem de avião? Vamos te levar para um lugar onde vão cuidar melhor de você. Pedro olhou para o pai, depois para Sandra, depois de volta para o pai. Papai vai ficar comigo? Vou ficar ao seu lado o tempo todo, Ricardo prometeu. E Sandra também vai. Então eu sou forte o suficiente. 2 horas depois, Pedro estava sendo transferido para uma ambulância aérea que Ricardo havia contratado. Sandra estava ao lado dele, segurando sua mão, enquanto Ricardo coordenava todos os detalhes da transferência. Senhor Vasconcelos, Sandra disse enquanto a ambulância se dirigia para o aeroporto. Obrigada por acreditar em mim. Obrigado você por salvar meu filho. Ainda não salvei. Mas agora ele tem uma chance real. Pedro, sedado para a viagem, parecia mais em paz do que Ricardo o tinha visto em semanas.
E pela primeira vez desde o diagnóstico, Ricardo sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. A ambulância aérea pousou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, numa tarde cinzenta de terça-feira que mudaria para sempre a vida de 3 pessoas. Pedro estava inconsciente, conectado a equipamentos que monitoravam cada batimento do seu coração pequeno, enquanto Ricardo segurava uma das mãos do filho e Sandra segurava a outra. Durante toda a viagem de 2 horas, nenhum dos 2 adultos soltou Pedro por 1 segundo sequer. Como ele está? Ricardo perguntou para o médico da ambulância aérea, um homem jovem que checava constantemente os monitores. Estável, mas debilitado. A transferência foi mais estressante para o organismo dele do que esperávamos. Vamos precisar de cuidados intensivos imediatamente. Sandra, aperte ainda mais a mão de Pedro. Durante os últimos 6 anos vivendo nas ruas, ela tinha aprendido a reconhecer os sinais de quando uma vida estava por um fio. E Pedro estava exatamente nesse ponto crítico, onde qualquer coisa poderia inclinar a balança para um lado ou para o outro. No Hospital Albert Einstein, Dr. Henrique Campos e uma equipe de 8 especialistas já estavam esperando na entrada da emergência. Eles transferiram Pedro diretamente para a UTI pediátrica, onde começaram imediatamente os procedimentos para estabilizá-lo antes de iniciarem o novo protocolo de tratamento. Ricardo, Dr. Henrique disse após 2 horas de trabalho intenso. Pedro está mais debilitado do que os exames mostravam. O protocolo inadequado que ele recebeu nas últimas semanas causou danos que não apareciam nos resultados dos testes. Que tipo de danos? Ricardo perguntou, sentindo o coração acelerar. O sistema imunológico dele está muito comprometido. Vamos precisar ser extremamente cuidadosos com o novo tratamento. Não podemos ir muito agressivo porque o corpo dele pode não aguentar, mas também não podemos ser conservadores demais porque a leucemia continua avançando. Sandra, que estava ouvindo a conversa, se aproximou. Dr. Henrique, posso fazer uma sugestão? O médico a olhou com curiosidade. Ele sabia que Sandra era enfermeira, mas não imaginava que ela pudesse ter algo útil a contribuir para uma situação tão complexa. Claro, Sandra. Qualquer informação pode ser valiosa. Eu cuidei de Pedro quando ele era bebê prematuro. Ele sempre reagiu melhor a dosagens menores e mais frequentes de medicação do que a dosagens altas espaçadas. O metabolismo dele é diferente da maioria das crianças. Dr. Henrique franziu a testa, consultando o histórico médico de Pedro. Isso não está documentado em lugar nenhum. Porque ninguém prestou atenção, Sandra respondeu simplesmente. Mas eu prestei. Durante 2 semanas, anotei cada reação dele a cada medicamento. Pedro precisa de microdosagens a cada 4 horas, não de dosagens padrão a cada 8 horas. Ricardo olhou para Sandra com admiração. Ela conhecia detalhes sobre seu próprio filho que nem ele nem os médicos sabiam. Vamos tentar, Dr. Henrique decidiu. Se Sandra estiver certa, pode fazer toda a diferença na resposta ao tratamento. Naquela noite, Ricardo dormiu em uma poltrona ao lado da cama de Pedro na UTI, algo que nunca tinha feito em nenhum dos hospitais anteriores. Sandra dormiu em outra poltrona do outro lado da cama. Eles se revezaram durante a madrugada para vigiar os monitores e chamar a enfermagem sempre que algo parecia fora do normal. Ricardo, Sandra sussurrou às 3 da manhã. Você não precisa ficar aqui. Eu posso cuidar dele sozinha. Não quero que ele acorde e não me veja aqui. Ricardo respondeu, ajeitando o cobertor sobre Pedro. Já passei tempo demais longe dele. Ele sabe que você o ama. Sabe? Como pode saber se eu nunca demonstrei adequadamente? Ricardo passou a mão pelos cabelos, cansado física e emocionalmente. Sandra, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você consegue amar tanto uma criança que não é sua? Como consegue se importar tanto com Pedro depois de perder Gabriel? Sandra ficou em silêncio por um longo momento, observando o rosto pacífico de Pedro no sono induzido por sedativos. Porque o amor não acaba quando alguém morre, ela disse finalmente. O amor que eu sentia por Gabriel não desapareceu quando ele partiu. Esse amor continua existindo, procurando um lugar para ir. Pedro não substitui Gabriel, mas ele me permite continuar sendo mãe de alguma forma. Você não tem medo de se apegar e depois perder novamente? Tenho terror, Sandra admitiu.
Todas as noites acordo com pesadelos de que Pedro vai passar pelo mesmo que Gabriel passou. Mas o medo não pode me impedir de amar. Se eu parar de amar por medo de perder, então Gabriel realmente morreu em vão. Na manhã seguinte, Pedro acordou pela primeira vez em 3 dias. Seus olhos se abriram devagar, ajustando-se à luz suave da UTI, e a primeira coisa que ele fez foi procurar por rostos familiares. Papai? Sua voz saiu rouca, mas ele estava consciente e alerta. Estou aqui, filho, Ricardo disse segurando a mão pequena. Como você está se sentindo? Diferente. Melhor, acho. Pedro olhou ao redor e viu Sandra. Tia Sandra, você não me abandonou. Nunca vou abandonar você, meu anjo. Prometo. Doutor. Henrique entrou no quarto com uma expressão cautelosamente otimista. Pedro, você é um guerreiro. Seus exames da manhã mostram que o novo protocolo está funcionando muito melhor que esperávamos. E Sandra estava certa sobre as microdosagens. Durante os dias seguintes, Ricardo descobriu um mundo completamente novo. Passou a manhã inteira conversando com Pedro sobre sonhos, medos, brincadeiras favoritas, filmes que queria assistir quando saísse do hospital. Descobriu que o filho adorava dinossauros, que tinha medo do escuro, mas não admitia para ninguém, e que sempre quis ter um cachorro. Por que você nunca me contou sobre o cachorro? Ricardo perguntou na quarta-feira à tarde. Porque você sempre está ocupado com trabalho, Pedro respondeu com a honestidade brutal das crianças. E porque eu achava que você ia dizer que cachorros dão muito trabalho. Ricardo sentiu uma pontada no peito. Pedro, quando você sair daqui, vamos escolher um cachorro juntos. Que tipo você gostaria? Os olhos de Pedro se iluminaram pela primeira vez em semanas. Sério, papai? Posso escolher qualquer um que você quiser. Sandra, que estava organizando os medicamentos na mesinha ao lado da cama, sorriu ouvindo a conversa. Sabe que cachorros são ótimos para crianças em recuperação? Eles ajudam na terapia emocional. Tia Sandra, você gosta de cachorros? Pedro perguntou. Adoro. Gabriel sempre quis ter um labrador dourado. Então, quando eu escolher meu cachorro, vamos escolher um para você também. Sandra parou o que estava fazendo, claramente emocionada. Pedro, eu não posso ter um cachorro. Não tenho onde morar. Então vai morar com a gente, Pedro disse como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Papai, a tia Sandra pode morar com a gente quando eu sair do hospital? Ricardo olhou para Sandra, que estava vermelha de constrangimento. Pedro, adultos têm situações complicadas. Sandra começou. Sandra, Ricardo a interrompeu. Quando Pedro estiver curado, vamos conversar sobre isso. Mas sei que sempre haverá um lugar para você na nossa vida. Na segunda semana de tratamento, Pedro teve uma recaída grave. Durante a madrugada de quinta para sexta-feira, sua temperatura subiu para 40 graus. Ele começou a vomitar sangue e os monitores dispararam alarmes que acordaram toda a UTI. O que está acontecendo? Ricardo perguntou desesperadamente enquanto médicos e enfermeiros corriam ao redor da cama de Pedro. O corpo dele está rejeitando o tratamento. Dr. Henrique explicou rapidamente. É uma reação que pode acontecer quando o sistema imunológico está muito debilitado. Vamos ter que parar o protocolo e estabilizá-lo. Mas se vocês pararem o tratamento, a leucemia vai voltar, Sandra disse, segurando a mão de Pedro, que estava inconsciente novamente. Se não pararmos, ele pode não sobreviver à noite. Ricardo sentiu o mundo desabar. Depois de tanta luta, Pedro estava piorando em vez de melhorar. Existe alguma alternativa? Ele perguntou. Existe um protocolo de emergência que nunca testamos em crianças tão debilitadas. É extremamente arriscado, mas pode ser a única chance. Quais são os riscos? 50% de chance de morte nas próximas 48 horas. E se não fizermos nada? 80% de chance de morte na próxima semana. Ricardo olhou para Pedro, depois para Sandra, que estava chorando silenciosamente. Sandra, o que você acha? Acho que Pedro é um lutador, ela disse através das lágrimas. Acho que ele quer viver e vai lutar por isso. E acho que Gabriel não teria essa chance que Pedro está tendo agora. Então vamos lutar, Ricardo decidiu. Dr. Henrique, faça o protocolo de emergência. As próximas 48 horas foram as mais longas da vida de Ricardo. Ele e Sandra não saíram do lado de Pedro nem por um minuto. Seguraram suas mãos,
Conversaram com ele mesmo inconsciente, cantaram canções de ninar, contaram histórias sobre o cachorro que iam escolher quando ele ficasse bem. No sábado pela manhã, aconteceu o milagre que estavam esperando. Pedro abriu os olhos e sorriu. Papai, estou com fome. Ele disse com a voz fraca, mas clara. Doutor. Henrique, que estava verificando os monitores, se virou com uma expressão de puro alívio. Pedro, você conseguiu. O protocolo de emergência funcionou. Você é oficialmente o menino mais corajoso que já conheci. Ricardo começou a chorar. Lágrimas de alívio e gratidão que não conseguia controlar. Sandra se inclinou sobre Pedro e beijou sua testa. Meu guerreiro pequeno. Ela sussurrou. Você lutou como um dragão de verdade. Tia Sandra, você não vai mais embora, vai? Não vou a lugar nenhum, meu anjo. Vou ficar aqui até você estar completamente curado. E depois também? Sandra olhou para Ricardo, que acenou encorajadoramente. E depois também, Pedro. Para sempre. Naquela tarde, quando Pedro estava dormindo tranquilamente pela primeira vez em 2 semanas, Ricardo e Sandra saíram para tomar café no jardim do hospital. Era a primeira vez que conversavam sozinhos desde a crise. Obrigado. Ricardo disse simplesmente. Por quê? Por salvar meu filho. Por me ensinar a ser pai. Por me mostrar o que realmente importa na vida. Você salvou Pedro tanto quanto eu. Você tomou as decisões difíceis, enfrentou o Dr. Augusto, trouxe ele para cá, mas você nunca desistiu. Mesmo quando eu te tratei mal, mesmo quando te mandei embora, você continuou voltando para cuidar dele. Sandra olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Sabe o que aprendi nos últimos 6 anos vivendo na rua? Ela perguntou. O quê? Que família não é quem te deu vida. Família é quem escolhe ficar quando a vida fica difícil. E você escolheu ficar. Vocês dois também escolheram me aceitar. Ricardo estendeu a mão para Sandra. Então somos uma família? Sandra sorriu, apertando a mão dele. Somos uma família. 3 semanas depois, Pedro recebia alta da UTI para um quarto normal. Os exames mostravam que a leucemia estava em remissão e que seu corpo estava respondendo perfeitamente ao tratamento. Ele ainda precisaria de meses de acompanhamento, mas o pior tinha passado. E pela primeira vez em suas vidas, Ricardo, Sandra e Pedro sabiam o que significava ser uma família de verdade. 2 meses depois da crise na UTI, Pedro estava correndo pelo quintal da casa nova que Ricardo havia comprado em um bairro tranquilo de São Paulo, perseguindo Max, o labrador dourado de 3 meses que eles tinham escolhido juntos na semana anterior. Era uma manhã de sábado ensolarada, e pela primeira vez em quase 1 ano, o som de risadas infantis voltou a ecoar na vida de Ricardo Vasconcelos. Papai, olha como o Max é rápido! Pedro gritou, tentando alcançar o filhote que corria em círculos pela grama verde. Ricardo estava sentado na varanda, tomando café e observando o filho brincar. Do lado dele, Sandra lia um livro sobre os mais recentes avanços em oncologia pediátrica, um hábito que ela mantinha religiosamente desde que decidiu voltar a estudar enfermagem. Os exames desta semana foram perfeitos, Sandra comentou, fechando o livro. Doutor, Henrique disse que nunca viu uma recuperação tão completa em tão pouco tempo. É porque Pedro tem os melhores cuidados possíveis, Ricardo respondeu, olhando para Sandra com gratidão. E a melhor enfermeira do mundo cuidando dele. Sandra sorriu, mas havia algo pensativo na expressão dela. Ricardo, preciso conversar com você sobre uma coisa. Claro. O que foi? Você sabe que sou extremamente grata por tudo que fez por mim. A casa, as roupas, a oportunidade de voltar a estudar. Mas não posso aceitar tudo isso como caridade. Ricardo franziu a testa. Durante os últimos 2 meses, ele tinha insistido para Sandra morar com eles na casa nova. Tinha pagado para ela fazer um curso intensivo de atualização em enfermagem e tinha oferecido para custear uma faculdade completa se ela quisesse. Sandra, não é caridade. É família cuidando de família. Eu sei. Mas preciso sentir que estou contribuindo com algo próprio, sabe? Preciso ter um propósito que seja meu. E qual seria esse propósito? Sandra hesitou por um momento. Depois olhou diretamente nos olhos dele. Quero abrir uma clínica gratuita para crianças carentes com câncer. Quero usar tudo o que aprendi para salvar outras crianças como Gabriel, como Pedro. Ricardo se inclinou para frente interessado.
Continue. Pensei muito sobre isso durante as noites que passamos no hospital. Quantas mães como eu existem por aí? Quantas famílias pobres estão passando pelo que passei, sem ter recursos para lutar contra médicos negligentes? Provavelmente muitas. Ricardo, você tem dinheiro suficiente para fazer a diferença de verdade. E eu tenho conhecimento médico e experiência pessoal suficiente para dirigir um projeto assim. Ricardo ficou em silêncio por um momento processando a proposta. Você está sugerindo que criemos um instituto de oncologia pediátrica? Exatamente. Um lugar onde crianças pobres possam receber o mesmo tratamento de qualidade que Pedro recebeu aqui, com protocolos atualizados, médicos competentes e enfermeiras que realmente se importem. Naquele momento, Pedro e Max correram na direção da varanda, ambos ofegantes e felizes. Do que vocês estão falando? Pedro perguntou, se jogando na cadeira ao lado do pai. A tia Sandra teve uma ideia para ajudar outras crianças doentes, Ricardo explicou. Como me ajudaram? Pedro perguntou, pegando Max no colo. Exatamente como ajudaram você. Pedro pensou por um momento, com a seriedade que só crianças que passaram por situações difíceis conseguem ter. Acho que é uma boa ideia, ele disse finalmente. Porque tem muitas crianças como eu que não têm papai rico para pagar hospital caro. Ricardo sentiu o coração se apertar com a sabedoria do filho. Pedro, você gostaria de ajudar a tia Sandra nesse projeto? Posso ajudar mesmo? Claro. Você entende melhor que qualquer um como é ser uma criança com câncer. Suas ideias seriam muito valiosas. Os olhos de Pedro se iluminaram. Então vamos fazer. Vamos salvar crianças como dragões salvam princesas. Sandra riu, abraçando Pedro. Você seria o melhor conselheiro que poderíamos ter. 3 meses depois, Ricardo estava assinando os papéis de compra de um prédio de 3 andares no centro de São Paulo, que seria transformado no Instituto Gabriel Santos de Oncologia Pediátrica. O nome havia sido ideia de Pedro, que insistiu que o instituto deveria homenagear o menino que morreu para que outros pudessem viver. Tem certeza de que quer investir R$2 milhões neste projeto? O contador de Ricardo perguntou, organizando os documentos na mesa do escritório. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, Ricardo respondeu, assinando o último papel. Sandra, que estava sentada ao lado dele, segurava o próprio diploma de enfermagem especializada que havia recebido na semana anterior. Depois de 6 meses de estudos intensivos, ela estava oficialmente qualificada para trabalhar em oncologia pediátrica novamente. Ricardo, ela disse, você sabe que esse dinheiro poderia comprar mansões, carros de luxo, viagens pelo mundo inteiro. E de que adiantaria tudo isso se eu não tivesse Pedro vivo para compartilhar? Se não tivesse você para me mostrar o que realmente importa? Você não se arrepende de ter perdido a empresa original por causa dos gastos com advogados e tratamentos? Ricardo riu. Sandra, a empresa que perdi estava me fazendo infeliz. Estava me afastando do meu filho, me transformando em alguém que eu não gostava. Perder tudo foi a melhor coisa que me aconteceu. E agora? Agora tenho uma consultoria pequena, mas próspera, tempo para estar com Pedro e um projeto que vai salvar vidas. Nunca fui tão rico. Dr. Henrique, que havia concordado em ser o diretor médico do instituto, chegou na reunião com plantas arquitetônicas detalhadas. O primeiro andar será para consultas e exames básicos, ele explicou, espalhando os desenhos na mesa. O segundo andar terá quartos para internações de curta duração. E o terceiro andar será dedicado à pesquisa e desenvolvimento de novos protocolos. E o laboratório? Sandra perguntou. No subsolo, equipamentos de última geração para diagnósticos precisos e rápidos. Ricardo analisou os projetos com satisfação. Quantas crianças poderemos atender por mês? Calculamos cerca de 200 consultas mensais e 50 internações. Dr. Henrique respondeu. Todas gratuitas, obviamente. E quanto custará manter o instituto funcionando? Aproximadamente R$300 mil por mês. Mas, Ricardo, com os processos contra o Hospital São Rafael que estão correndo na justiça, você pode recuperar uma boa parte desse investimento. Era verdade. Depois que a história de Pedro e Sandra veio à tona na mídia, dezenas de outras famílias começaram a processar o Hospital São Rafael por negligência médica. Doutor,
Augusto Carvalho estava sendo investigado criminalmente e o hospital enfrentava processos que somavam mais de 50 milhões de reais. Não quero o dinheiro de volta, Ricardo disse. Quero que seja usado como fundo permanente para manter o Instituto funcionando para sempre. 6 meses depois da abertura do Instituto Gabriel Santos, Sandra estava no seu consultório no 3º andar, analisando o caso de uma menina de 8 anos que havia chegado naquela manhã com sintomas suspeitos de leucemia. Bateram na porta e Pedro entrou carregando uma bandeja com sanduíches e suco. Tia Sandra, você esqueceu de almoçar de novo, ele disse colocando a bandeja na mesa. Obrigada, meu anjo. Como foi a escola hoje? Legal. Contei para minha professora sobre o instituto e ela quer trazer a turma para visitar na próxima semana. Pedro, agora com 12 anos e completamente curado, havia se tornado uma espécie de embaixador jovem do instituto. Visitava crianças internadas, contava sua própria história de superação e ajudava outras famílias a entenderem que havia esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Pedro, Sandra disse, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se lembra de como era antes? Quando seu pai trabalhava o tempo todo e você ficava sozinho? Pedro pensou por um momento. Lembro. Eu me sentia invisível, como se não fosse importante para ninguém. E como se sente agora? Como se fosse a pessoa mais importante do mundo para 2 pessoas que amo muito. Sandra sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você é a pessoa mais importante do mundo para nós, Pedro. Você salvou nossa família tanto quanto nós salvamos você. E como eu salvei vocês? Você ensinou seu pai a amar de verdade. E me ensinou que é possível ser feliz novamente depois de perder tudo. Naquela tarde, Ricardo chegou do trabalho para encontrar Pedro e Sandra brincando com Max no quintal. Era uma cena que se repetia todos os dias há mais de 1 ano, mas que ainda o emocionava profundamente. Como foi no instituto hoje? Ele perguntou, beijando Sandra no rosto e bagunçando os cabelos de Pedro. Atendemos 15 crianças novas, Sandra respondeu. E tivemos mais 2 altas de pacientes em remissão completa. Quantas crianças já salvamos até agora? 143. Pedro respondeu imediatamente. Ele fazia questão de acompanhar todas as estatísticas do Instituto. E quantas poderiam ter sido salvas se o Instituto existisse há 10 anos? Ricardo perguntou. Não podemos viver pensando no passado, Sandra disse gentilmente. Gabriel não pode ser salvo. Mas cada criança que salvamos agora honra a memória dele. Tia Sandra, Pedro disse. Posso te fazer uma pergunta que sempre tive curiosidade? Claro, meu amor. Você ainda fica triste pensando no Gabriel? Sandra parou de brincar com Max e olhou para Pedro com seriedade. Fico, sim. Sempre vou ficar triste quando penso no Gabriel. Mas agora também fico feliz. Por quê? Porque sei que ele não morreu em vão. Cada criança que salvamos no instituto é um pouquinho do Gabriel vivendo novamente. E você acha que ele ficaria feliz sabendo que você me encontrou? Acho que ele ficaria muito feliz. Acho que ele mandou você aparecer na minha vida para me ensinar que ainda tinha amor para dar. Pedro sorriu e abraçou Sandra. Então somos uma família que o Gabriel ajudou a formar? Somos uma família que o Gabriel, a vida e muito amor ajudaram a formar. Ricardo observava a cena com uma sensação de completude que nunca tinha experimentado antes. Sua vida anterior, cheia de dinheiro, mas vazia de amor, parecia ter pertencido a outra pessoa. Sandra, ele disse, tem uma coisa que quero te dar. Ele tirou um envelope do bolso e entregou para ela. Abra. Sandra abriu o envelope e encontrou documentos legais. O que é isso? Papéis de adoção, Ricardo disse simplesmente. Se você quiser, pode se tornar oficialmente a mãe do Pedro. E ele pode se tornar oficialmente seu filho. Sandra olhou para os papéis, depois para Pedro, depois para Ricardo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você faria isso? Dividiria a paternidade legal comigo? Sandra, você já é mãe do Pedro em todos os sentidos que importam. Isso seria apenas tornar oficial o que já existe. Pedro pulou de alegria. Isso significa que a tia Sandra seria minha mãe de verdade? Seria sua mãe de papel também, não apenas do coração. E poderíamos ser uma família de verdade para sempre? Já somos uma família de verdade, Pedro, Sandra disse abraçando ele. Mas sim, seria para sempre oficialmente também. 2 anos depois, na festa de 5 anos de cura de Pedro,
e 3 anos de funcionamento do Instituto Gabriel Santos, mais de 200 pessoas se reuniram no quintal da casa para celebrar. Havia crianças curadas brincando com suas famílias, médicos e enfermeiros do instituto, ex-pacientes que agora eram adolescentes saudáveis, e pais que nunca esqueceriam como suas vidas foram salvas. Pedro, agora com 14 anos, subiu em uma cadeira para fazer um discurso. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui hoje. Ele começou com a maturidade de alguém que passou por experiências que muitos adultos nunca viveram. Especialmente quero agradecer meu pai, que aprendeu que amor é mais importante que dinheiro. E minha mãe Sandra, que me ensinou que família é quem escolhe ficar quando a vida fica difícil. A plateia aplaudiu emocionada. Mas também quero agradecer a alguém que não está aqui, mas que tornou tudo isso possível. Gabriel Santos, o menino que inspirou nossa família e nosso instituto. Cada criança que salvamos é uma forma de manter Gabriel vivo para sempre. Sandra, que estava ouvindo com Ricardo ao lado, sentiu lágrimas de gratidão e paz correndo pelo rosto. Pela primeira vez em 8 anos, ela se sentia completamente feliz. E por último, Pedro continuou. Quero dizer que aprendi uma coisa muito importante. Família não é sobre sangue ou sobrenomes. Família é sobre escolher amar alguém todos os dias, mesmo quando é difícil. Família é sobre aparecer quando alguém precisa. E família é sobre transformar dor em amor. Ele desceu da cadeira e correu para abraçar Ricardo e Sandra. Obrigado por serem minha família, ele sussurrou. Obrigado você por nos ensinar o que é ser família, Ricardo respondeu. E ali, no quintal da casa que tinham construído juntos, cercados por pessoas cujas vidas tinham tocado, Ricardo, Sandra e Pedro sabiam que tinham encontrado algo mais valioso que todo o dinheiro do mundo. Tinham encontrado o lar. Fim da história.